Olá, bom dia! Último sábado do mês de julho, Viver Bem entra no ar, como eu sempre falo aqui. E eu falo com muita alegria, com muito orgulho, que a gente entra na sua casa todos os sábados para levar muita informação, para contribuir com a saúde e a qualidade de vida de toda a sua família. Já são 18 anos fazendo isso e, como eu falei, eu me encho de orgulho, porque eu sei que muitas pessoas aí decidem seguir pelo caminho mais saudável da vida, baseado e estimulados pelo nosso programa, pela nossa revista ou pelos nossos conteúdos nas redes sociais. E é muito bom saber disso, viu? Para o último programa de julho, o Julho Verde, nós decidimos convidar o cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Luiz Barbalho, para a gente falar sobre prevenção desse tipo de câncer. Julho foi o mês inteiro, foi um convite à prevenção, ao diagnóstico precoce, e a gente vai conversar sobre isso com o Dr. Luiz Barbalho, não perca. Vamos falar também sobre esgotamento mental dos profissionais de saúde nesse tempo de pandemia. Esse é o tema da capa da Viver Bem Revista e a gente vai conversar com o psiquiatra Dr. Walter Barbalho sobre esse tema que está sendo tão importante nesse momento, né? Então, se você conhece algum profissional de saúde, já convida para ele assistir essa entrevista também, que o Dr. Walter vai trazer muitas orientações e dicas de como preservar a saúde mental nesse tempo que a gente está vivendo. E para terminar o programa, vamos conversar com Lídia Revoredo, lá da Casa Séfora. Ela vai falar sobre os benefícios da drenagem linfática, massagem modeladora e a Miracle Touch, todas as técnicas dentro da metodologia Renata França, que vem ajudando muita gente aí a se manter em forma e mais bonita. Tudo isso você confere no Viver Bem de hoje, que já está no ar. Mas antes, quero deixar um convite para você. Se ainda não leu a nova edição da Viver Bem Revista, pega seu celular agora. Vou até esperar um pouquinho. Pega seu telefone, coloca na câmera. Agora vem aqui nesse QR Code, aponta o seu celular, que aí a revista vai abrir aí para você. Tranquilamente, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que foram produzidos nesse mês. A revista é interativa, tem muito conteúdo extra e eu tenho certeza que você vai gostar. Lê e depois me conta o que é que você achou, tá bom? Viver Bem de hoje está no ar. Julho está terminando, o Julho Verde, que é o mês de conscientização, a prevenção e o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Luiz Barbalho. Fala um pouquinho da origem da campanha e qual o objetivo de vocês com esse Julho Verde. Eu vi que já teve toda uma programação o mês inteiro, né? E dia 27 agora será o dia oficial mesmo, o dia de conscientização da população com relação a esse tipo de câncer. Isso, muito obrigado pela oportunidade. Isso, como você falou, o dia 27 ele foi escolhido como um Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Essa data foi criada e escolhida em Nova York, em um congresso prévio da especialidade, e despertou no mundo inteiro ações nos diversos países que pudessem levar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. No país, no Brasil, de uns 4 anos para cá, isso foi considerado um evento nacional e, utilizando-se dessa analogia que se faz com as cores, né? A exemplo do que existe o Outubro Rosa da mama, o Novembro Azul da próstata. Então, o Julho Verde, ele nos remete à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Isso é desencadeado no país inteiro, no sentido de levar ações de educação, de informação, para trazer os pacientes mais precocemente para o diagnóstico e tratamento, e a gente sabe que isso é de fundamental importância para a saúde pública. Doutor Luiz, quais são os tipos de câncer mais comum? Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, quais são os tipos de câncer que são mais prevalentes ou que vocês estão trabalhando esse ano na campanha? Isso. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, eu estou me referindo muito particularmente aos cânceres que ocorrem na boca, na garganta, nas cordas vocais, na pele da face, né, da cabeça e pescoço, e de tireoide, né? Então eu diria que essas são as principais doenças, as principais patologias que estão envolvidas nessa campanha. Então, se nós julgarmos que exames simples e fáceis de fazer, de baixo custo, podem alcançar um diagnóstico precoce, então isso já valeu a campanha. Vou dar aqui alguns dados, por exemplo, em relação à pele. Se nós observarmos que a pele da face
e do pescoço, né, da cabeça e pescoço, é o local onde mais frequentemente o sujeito se expõe ao sol. Então, e aí ocorre com maior frequência os casos de câncer no país, né? A gente sabe que câncer de pele é o principal câncer que ocorre no ser humano, no país. E a área de cabeça e pescoço é a área que a gente mais se expõe. Por exemplo, um agricultor, um paciente que trabalha no campo, ou mesmo as pessoas que vão à praia se expõem muito. Então, essas pessoas têm uma maior probabilidade de serem acometidas por cânceres de pele. E quando detectados precocemente, eles são encaminhados para cirurgias e podem se resolver seus problemas. E assim por diante. Eu dei o exemplo da pele, mas a mesma coisa ocorre para a boca, né? Imagine pessoas que têm uma afta crônica na boca, uma ferida que não consegue cicatrizar na língua, uma rouquidão crônica que não resolve com remédios, algum problema de engolir, de deglutição, dor quando a pessoa vai engolir. Então, esses casos têm que ser pensados sobre essa ótica, sobre a possibilidade de estarmos diante de um caso de câncer. Eu chamo a atenção também para as pessoas que possam observar nódulos no pescoço, aqueles caroços que aparecem nessa região mais alta do pescoço, abaixo da mandíbula, do queixo, e que, quando associados à rouquidão ou dificuldade de engolir e dor, seriamente são prováveis portadores de alguma coisa grave. Então, essas situações que eu citei de uma maneira bem geral, elas têm que ser transmitidas para a população, para que as pessoas, ao perceberem esses sintomas iniciais, possam se dirigir a serviços de saúde. Tem fatores de riscos para esse tipo de câncer? Com certeza. A gente sabe que os pacientes que são fumantes crônicos e usuários frequentes de bebida alcoólica em excesso são as pessoas que mais provavelmente irão desenvolver esse tipo de tumores, né? Então, o fumante pesado, pessoas que bebem muito, têm que ter cuidado com sintomas que passam a apresentar, como, por exemplo, a rouquidão, dificuldade de engolir, dor quando vai engolir, né? Então, essas pessoas têm maior probabilidade. Agora a gente está vivendo esse tempo de pandemia, muita gente não está indo ao médico com medo de se contagiar com o novo coronavírus. Isso aí terá algum reflexo nessa questão desses diagnósticos precoces e com relação também ao início desse tratamento? Com certeza, esse é um drama que nós vamos passar a vivenciar tão logo passe essa fase mais aguda da pandemia. Então, nós teremos certamente aí a pandemia de atrasos de diagnósticos de casos de câncer. É fato, as pessoas não estão indo ao serviço de saúde, evidentemente pelo distanciamento social, pelo isolamento, pelo medo do contágio, né? E muitos estão lá desenvolvendo e tendo sua doença aumentada. Então imagina que uma pessoa que tem um problema na boca, na garganta, está sem condições de ir procurar um posto de saúde, uma unidade básica, e isso pode fazer diferença entre a vida e a morte mais adiante. Então, lamentavelmente, nós vamos assistir no país, né, atrasos de diagnóstico de câncer. Isso vai impactar diretamente nos custos da saúde, nos resultados. Então, nós já estamos nos preparando para receber casos avançados. Infelizmente, por conta do atraso do diagnóstico causado pelo distanciamento e isolamento social por conta do coronavírus. Então, se tiver alguém que está acompanhando o programa aqui agora, acompanhando nossa entrevista, detectou algum sintoma, não espera, né, doutor Luiz? O importante é que já busque e que profissional essa pessoa que detectou algum desses sintomas deve procurar. Isso é muito importante que você colocou. Apesar da pandemia, se você tem um sintoma como esse que eu citei, mais uma vez, um caroço no pescoço, uma ferida na boca que não cicatriza, uma rouquidão crônica, algum nódulo no pescoço, vá a um médico, a um dentista, que seja a unidade básica, porque faz diferença. Então, mesmo com toda essa situação, é preciso tomar uma atitude. Profissional a ser buscado. Veja, você imaginar que uma cavidade oral ela é mais fácil de examinar do que a mama ou o colo de útero, é muito mais simples você chegar a um dentista, a uma unidade básica, e você ter ali pelo menos uma suspeita. E dessa suspeita, ele possa ser encaminhado a um centro de tratamento especializado, como, por exemplo, a Liga contra o Câncer, que lá recebe os pacientes do Sistema Único de Saúde, e você pode ser atendido a contento. Os serviços estão funcionando, ninguém parou.
Nós continuamos a trabalhar normalmente, obviamente obedecendo todas as regras de contingenciamento, de segurança, mas é preciso entender que nós não podemos parar um tratamento de uma doença tão grave como o câncer por conta dessa epidemia que está acontecendo. E a gente vai para o rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem. Você já leu a nova edição da Viver Bem Revista? Ainda não? Então, pega seu celular, aponta a câmera aqui para esse QR Code, que a edição da revista vai abrir aí mesmo no seu telefone. Uma edição super interativa, cheia de conteúdo extra para você. A capa da Viver Bem Revista fala exatamente sobre o esgotamento físico e mental que os profissionais de saúde estão vivendo nesse tempo de enfrentamento à Covid-19. E sobre esse tema, a gente convidou o psiquiatra lá do Hospital Onofre Lopes, Dr. Walter Barbalho, para a gente trazer orientações para você que é profissional de saúde e não está conseguindo lidar com tantos desafios desse momento. Fique atento que são várias dicas importantes para preservar a sua saúde física e mental. A gente sabe que a rotina do profissional de saúde por si só já não é fácil, né? Principalmente aqueles profissionais que estão ali, que lidam diretamente com a morte, com o estresse da UTI, que é peculiar desse ambiente. Mas assim, por que essa época de pandemia está sendo ainda mais exacerbada, essa questão do esgotamento físico, do esgotamento mental para esses profissionais, doutor Walter? Isso, Juliana, a gente vive um período que o profissional de saúde, ele tem tanto estresse que todos os outros estão tendo, aquele medo de ser contaminado, medo do familiar de ser contaminado. Então, esse é o normal, todos têm. O distanciamento, as limitações que a gente tem, enfim, isso todo mundo tem. E o profissional também tem. A questão é que tem um plus, que é esse plus que faz sofrer ainda mais, que é o contato direto com a proximidade do vírus, a possibilidade de você ser infectado muito próximo, né, assim, corriqueiro no trabalho, frente àqueles que atendem pronto-socorro ou em UTI. Então é muito próximo, está toda hora ali. Então tem esse fator, tem o fator de você poder ficar doente e levar a doença para o familiar. Tem o fator de você ver pessoas que você gosta muito doentes, que você trabalha, seu colega de trabalho, e você acaba replicando muito com você. Porque, como todo mundo sabe, nem todos vão ser graves, mas temos que são. E ver aquela pessoa que ficava ali no plantão com você acabar sofrendo assim também pode ser muito chocante, né? E, além disso, decidir sobre questões que são complicadas, como, por exemplo, quem vai pegar aquele ventilador mecânico, quem vai pegar o respirador, porque quando tem muita gente no plantão, não tem ventilador para todo mundo, houve um momento em que decidir sobre isso era presente. Ou quem vai para a UTI primeiro, enfim, esse tipo de decisão é uma decisão muito complexa. Tem alguma estatística, né? Porque a gente sabe que essa pandemia começou lá no início do ano, né? A gente já viu acontecer tudo que está acontecendo no Brasil hoje, na Europa, na China. Mas aqui no Brasil, a gente já tem números ou vocês ainda estão se baseando nos números de fora, nas estatísticas de fora, para traçar essas estratégias hoje? A gente viu as coisas acontecerem e os resultados que hoje a gente vê, né, hoje na literatura, a gente vê da China, da Itália, Espanha, enfim, a gente está vendo essas publicações, né? E a gente se baseia nelas para poder direcionar para a gente, né, o que é que eles têm visto mais. Mas aqui ainda não, tem muita coisa correndo, tem muita pesquisa acontecendo. Seja em profissionais de saúde, ou seja em não profissionais de saúde. Então, muita coisa está vendo. Porque a gente está, nesse momento, um momento tão histórico, que a gente está vendo, principalmente o pessoal não leigo, a gente está vendo a história ser escrita, científica também. Ninguém conhece. Então, a gente está vendo a história ser escrita. É muito rápido, né? As coisas vão acontecendo e a gente vê mais na prática do que está escrito mesmo. E a gente tenta ver o que está escrito. Então, atualmente tem muita coisa no Brasil acontecendo, mas também tem muita coisa esperando ainda aprovação em comitê de ética. Mas, de maneira geral, tem alguns dados interessantes que eu posso passar aqui para você, que vem, principalmente de China e Itália, são os que mais publicaram sobre isso. E sintomas depressivos variam entre quase 20% a 50%, pensando só em equipe de profissional de saúde.
ansiedade variando entre 34% e 44%, insônia, má qualidade de sono, né? Não são necessariamente a mesma coisa, mas varia entre 23% a 34%. A equipe de saúde da China demonstrando quase 30% de transtorno de estresse pós-traumático, que é um índice alto, né? Então, assim, de maneira geral, comparado a outros profissionais que estejam trabalhando no momento da pandemia, os profissionais de saúde têm mais sintomas ansiosos e baixa qualidade de sono. Então, são os dados assim que vão borbulhando. Eu estava vendo agora há pouco, hoje, agora no começo da tarde, antes de entrar aqui com você, que o Lancet de julho, que é uma revista científica super impactante no nosso meio, teve vários artigos relacionados aos sintomas neuropsiquiátricos do SARS-CoV. Então, para você ver como as coisas ainda estão sendo publicadas, né? Então, espero que logo mais a gente tenha mais notícias sobre isso, mas atualmente no Brasil, robusto ainda não. Doutor Walter, se você pudesse resumir, se você pudesse estar aqui de frente para todos os profissionais de saúde, pudesse dar conselhos, né? Dar conselhos para esse tempo difícil que eles estão enfrentando, quais seriam os principais pontos que você destacaria para eles colocarem em prática em suas vidas nesse tempo aí, né? Vai passar, a gente não sabe quando, mas tem que ter essa esperança, né? De que vai passar. Isso. Bem, o primeiro é quebrar o gelo. Quebrar o gelo de falar sobre o que lhe atormenta, quebrar o gelo de procurar ajuda de profissionais de saúde mental, seja através do nosso programa, por exemplo, ou seja buscando a terapia mesmo, que eu recomendo para todos. Então, primeiro é isso, porque fazer terapia é se cuidar, é voltar o olhar para você. Imagina que essas pessoas que estão no contexto do profissional de saúde, que são profissionais de saúde que estão ali trabalhando diretamente com o paciente, eles estão sempre cuidando. A gente precisa saber que há limite. Esses profissionais acabam vestindo uma roupa de que, ó só, tá aqui, eu tô aqui, tô dando conta de todo mundo e não vai me atingir. Sabe que atinge? Você pode não ser infectado, mas haverá impacto mental sobre isso. Todos nós temos limites e precisamos respeitar esses limites. Então, esse é o ponto essencial. Nós não somos super-heróis que vamos passar por tudo sem dano nenhum. Passaremos por danos e é preciso trabalhá-los desde já para que a gente volte a uma vida saudável depois. Porque é tanta pressão que vai sendo sofrido, o paciente ele sofrendo com essa pressão, que essa pressão pode fazer com que ele acabe não voltando ao seu estado normal. Então, antes de acontecer isso, de você perceber, puxa, agora eu não consigo mais voltar sozinho, trabalhar desde já. Então, esse é um ponto, assim, para esse nicho, essencial. Mas, de maneira geral, e o que eu sempre tenho falado para pacientes ou para profissionais que me procuram para falar sobre isso, é ter esses momentos de prazer com frequência, né? Às vezes as pessoas se punem muito, por eu tô vendo mais série, eu tô jogando mais videogame, eu tô lendo mais os livros não técnicos, eu tô, enfim, buscando mais. Mas isso não pode ser um peso nesse momento. Isso são os dias de escape de cada um e elas precisam ser colocadas, precisam ser usadas, né? Então, outro ponto, higiene do sono, dormir bem, como faz a diferença? Eu sei que há a questão do plantão e tudo mais, mas quando está em casa, tentar respeitar o ciclo circadiano adequadamente, né? E ter uma higiene do sono adequada, ou seja, não levar celular para a cama, porque tem a luz que ele descompensa um sistema de melatonina que tem muito a ver com a boa qualidade do sono. Então, não usar isso, usar a cama só para dormir. Hoje em dia a gente faz tanta coisa na cama, seja até trabalhar, porque o celular ele não para, seja ver série, seja ler alguma coisa, então o celular está sempre ali. Ele não pode estar sempre ali, a cama é só para dormir. Enfim, respeitar isso, respeitar o horário de acordar, mesmo que vá dormir muito tarde, mas tentar sempre respeitar o horário de acordar para que o sono seja regulado. Ter hábito saudável também com alimentação, que faz muita diferença, comer comida saudável, não é só uma questão de estar magro, ou perder peso, ou manter o colesterol adequado, não é só isso, mentalmente também faz muita diferença, porque influencia, por exemplo, diretamente no sono, né? Outro ponto, fazer atividade física,
Eu sei que a academia não pode fazer, tem muito esporte que já não está podendo fazer, mas caminhada, exercício em casa, hoje em dia tem tanto aplicativo que se pode adaptar exercício com o próprio peso do corpo. Então, isso ajuda muito. Você tem ambientes restritos de fazer, mas fazer de maneira regular. Isso também ajudará tanto mentalmente, impacto ali rápido, mas também no sono. Então, tudo isso é uma construção, né? Então, esses são pontos que todos devem fazer para estar rodando bem mentalmente. E essa máxima, você não consegue ajudar ninguém se você não estiver mentalmente bem. Então, você precisa estar mentalmente bem para poder ajudar o próximo. E a gente vai para o rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem. Você já ouviu falar sobre drenagem linfática, massagem modeladora e a Miracle Touch pelo método Renata França? É exatamente sobre os benefícios dessas técnicas que eu converso agora com a Lígia Revoredo, lá da Casa Séfora. Tudo bom, Lígia? Tudo bom, bom dia. Então, qual o diferencial da drenagem linfática na metodologia Renata França para a drenagem linfática tradicional que a gente já conhece? O método da Renata França, ele segue todos os princípios da drenagem tradicional, né? A disposição dos linfonodos distribuídos pelo corpo, da anatomia humana, tudo segue realmente como a tradicional. A diferença vai ser nas manobras. Ela desenvolveu algumas manobras exclusivas, outras são bem parecidas também com a tradicional, mas também vai ter o diferencial um pouco na pressão, né, da mão do terapeuta sobre o paciente, e também a velocidade, que é um pouco mais alta do que a tradicional. A pressão também é um pouco mais firme também. E quais os benefícios que essa metodologia traz? Bom, são inúmeros, né? Tem benefício na questão da imunidade, né? No caso, promove uma certa revitalização, tanto da pele quanto muscular até, porque ajuda essa questão do fluxo circulatório no corpo, facilitando a chegada de oxigênio e nutrientes, né, nesses tecidos. Nutre melhor, né, no caso a pele e os músculos. Então, também combate, de algum modo, a celulite, né, o fibroadeno geloide nas mulheres. Facilita, né, essa aparência da pele, o desconforto também, o inchaço, né, como a gente chama os edemas. Então, são inúmeros. Além disso, também algumas manobras, né, que a gente realiza no abdômen, facilita o fluxo, né, intestinal, então traz mais conforto nessa questão para o paciente. De algum modo, acaba relaxando o paciente também, então são inúmeros benefícios. O que a gente vê muito são fotos, né, de pessoas que fazem a drenagem e logo na primeira sessão ali você já percebe a diferença. Realmente acontece isso mesmo? Em uma sessão você já percebe essa diferença? Acontece sim. Realmente, assim, uma vez ou outra, assim como inclusive na tradicional, a gente às vezes não observa tanto resultado assim. Depende muito do sistema do metabolismo da pessoa também, de que tipos de hábitos ela vem levando, né? Por isso que é muito importante associar o tratamento da drenagem também com uma boa alimentação, com uma boa hidratação, principalmente hidratação essencial, para facilitar esse fluxo melhor da linfa no corpo. Exercícios físicos também, então é essencial. Mas realmente as manobras dela assim, trazem bons resultados comparados ao tradicional. A gente vê drenagem linfática, mas vê também massagem modeladora. Tem dentro da metodologia Renata França a modeladora também? Tem sim, né? A modeladora, ela vai, no fundo, assim, ela acaba promovendo também uma drenagem pela questão dos movimentos, que ajuda no fluxo da linfa, mas o foco dela não é esse, nem o resultado dela principal vai ser esse, né? O foco vai ser mais, no caso, remodelar os adipócitos, né, no corpo. Eles, digamos, estão um pouco fora do lugar, a gente vai realocar esse tecido, né, esses depósitos de gordura, digamos assim, para dar uma sensação assim, de um corpo mais definido, mais curvilíneo, né, mais definido. Então, a gente vai realocar esse tecido.
tanto a drenagem quanto a modeladora, como consequência, ela pode ter diminuição, né, das medidas, mas nenhuma das duas, cientificamente, não promove, digamos, um emagrecimento, né? Elas, como consequência, reduzem medidas, mas elas não emagrecem. Lígia, então, com que frequência a gente deve incluir esses procedimentos na nossa rotina? Tem que ser semanal, 2 vezes na semana, ou depende da avaliação? Sempre vai depender da avaliação, mas assim, no geral, digamos assim, a gente recomenda pelo menos entre 2 e 3 vezes na semana, né? Até porque o método Renata França, ele estipula por média, assim, que o efeito da drenagem que você faz um dia, ele pode durar até mais ou menos mais 2 dias no corpo, né? Digamos, mantendo um bom funcionamento ali daquele sistema linfático no corpo, né? Quais os contatos para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem quiser agendar uma sessão com você? Bom, o meu contato é o 99481-2063. Também pode entrar em contato com a Casa Certa, né? Tem os contatos da Casa Certa nas redes sociais. Podem entrar em contato. Viver Bem de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Foi um prazer, né, estarmos juntos aqui em mais uma manhã de sábado. Lembrando que tem revista nova circulando pela cidade. Você pode apontar sua câmera aqui para o QR Code, baixar a nova edição da Viver Bem Revista, aí mesmo no seu celular. Depois vai lá no nosso Instagram, @Guia Viver Bem, ou no Facebook, ou no Twitter. Deixa seu recado, deixa sua sugestão, porque a gente faz tudo isso pensando em você e o seu feedback é muito importante para que a gente possa melhorar a cada dia. Um ótimo final de semana para você. Próximo sábado a gente se encontra mais uma vez. Nosso programa que é exibido às 9 horas da manhã, todos os sábados, na Band RN, da Band Maceió e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Viver Bem. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho para ativar todas as notificações. Beijo, ótimo final de semana e próximo sábado a gente se encontra mais uma vez e eu tô te esperando.